Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Sejam bem-vindos, amigos que acompanham esta leitura orante, onde nos preparamos para a liturgia dominical. Retornamos aos nossos encontros para que juntos possamos ler, meditar, rezar e contemplar a liturgia dominical. E assim vamos nos preparar melhor para bem participar das celebrações do domingo, o dia do Senhor. Vamos hoje nos reunir para a preparação para o 16º domingo do tempo comum, próximo dia 18 de julho. Passamos ao primeiro passo da leitura, onde vamos nos familiarizar com o texto, e é o objetivo desses nossos encontros, esse primeiro passo, para que a gente possa proclamar bem cada palavra, cada expressão que aparecem nas leituras da liturgia dominical. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podemos perceber aqui esta leitura no contexto do Antigo Testamento, uma profecia que Deus pede para que Jeremias faça sobre os maus pastores que dispersam o rebanho, que mandam embora as ovelhas do Senhor. E aqui Deus faz então uma promessa de justiça. Virá um pastor que será justo. O nome dele, Senhor, nossa justiça, diz a leitura. Nós sabemos que quando lemos os livros do Antigo Testamento, nós sempre os lemos à luz do Novo Testamento, à luz dos Evangelhos. Sabemos que esse pastor justo, que Deus promete, descendente de Davi, é Jesus, Filho de Deus, nosso grande pastor. Historicamente, esta leitura se insere num momento em que a Terra Santa passava por muitas tribulações e as pessoas, o povo de Deus se dispersou, fugiu da guerra, fugiu da perseguição, fugiu daqueles momentos difíceis da vida. Por isso que Deus fala em reunir de novo todo o seu povo, porque era uma época histórica de muita dispersão, onde o povo fugia das guerras que aconteciam naquele lugar. Hoje não é tão diferente, nós sabemos pelos noticiários que a Terra Santa é alvo de tantas brigas políticas, brigas por territórios, ainda hoje continuam as mesmas guerras, e o povo então foge daquele lugar para fugir da guerra. E a gente conhece tantos outros países que vivem em situação de miséria, de guerra, que as pessoas fogem, saem para outros lugares distantes em busca de uma vida melhor. Então aqui o contexto histórico, político dessa leitura vai muito nessa direção também. Cuidemos nessa leitura para recorrências que nós já vimos em outros encontros nossos. Por exemplo,
palavras que estão no plural. Bem no começo, no primeiro parágrafo da leitura, traz aquelas expressões. Dispersastes, afugentastes, cuidastes, né, e outras que depois aparecerão na leitura. Então, cuidado para que as palavras no singular pronunciemos sem o S. Mas aqui também, as palavras no plural, pronunciemos bem o S no final de cada palavra. Outra recorrência são palavras no futuro, que terminam com A, T, O. Então, cuidado para a gente falar essa palavra salientando a letra onde ela tem o acento, para indicar aqui, no caso, o futuro. Por exemplo, multiplicarão, reproduzirão, sofrerão, né? Então, cuidado para a gente salientar bem também esse tipo de palavra nessa leitura. O salmo responsorial dessa liturgia, o Salmo 22, né? O famoso e conhecido Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem hão de seguir-me. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós, que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Importante notar nessa leitura, se na primeira o pastor prometido tem título de Nossa Justiça, aqui São Paulo diz Cristo é nossa paz, né? Então, de novo, um outro título desse nosso pastor. Nessa leitura também fala da divisão ou da dispersão. São Paulo diz sobre o muro de separação, que ele chama aqui de inimizade.
Lá no tempo de Jesus, no templo de oração antigo, no templo de Jerusalém, havia um muro que separava os crentes dos não crentes, aqueles que podiam ter acesso mais próximo lá do lugar santo e aqueles que deviam ficar mais longe. Portanto, aqui, com essa imagem do muro de separação do templo, São Paulo ele diz que Cristo ele vem para derrubar, seja o muro físico ou o muro interior, o muro espiritual ou o muro de inimizade entre as pessoas, né, para estabelecer a paz. E ele fala muito dessa dimensão dos que estão próximos e dos que estão longe. Todos esses Cristo vai reunir num só espírito, num só coração, numa só alma, né? Então, bonito perceber esse clima de unidade que São Paulo vem falar nessa leitura. Provavelmente, se São Paulo está falando de unidade, é que essa comunidade dos Efésios era uma comunidade muito dividida, uma comunidade onde tinha muita intriga, muita briga, muita fofoca. Então, provavelmente por causa disso, São Paulo vai anunciar a paz nessa comunidade. Então, se qualquer semelhança é mera coincidência com as nossas comunidades, vamos pedir aqui para esse Paulo que fala sobre unidade, para que também estabeleça unidade nas nossas comunidades. Cuidemos nessa leitura com algumas palavras. Por exemplo, logo no começo tem uma expressão ali que diz assim: agora, em Jesus Cristo, vós, com acento, que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Então, cuidado com essas duas palavras, porque elas só se diferenciam pelo acento e tem diferença na pronúncia. Vós, com acento, e vos, sem acento. Então, cuidado nessa expressão. Uma outra palavra que aparece duas vezes nessa leitura é estáveis. Então, é uma conjugação irregular do verbo estar, né, com um acento no A, onde salientamos essa sílaba. Estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E o Evangelho retirado de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Marcos é um evangelho que fala muito da missão. Estamos lendo já há alguns domingos Jesus que recomenda os discípulos sobre como eles devem agir quando estão em missão e os envia 2 a 2 em grupos para anunciar nos povoados. Aqui no trecho desse domingo, os discípulos retornam e vão contar para Jesus como é que está sendo a missão. Eu acho muito interessante aqui que Jesus os chama à parte, num lugar sozinhos, para que eles descansem um pouco. Eu acho que é uma experiência muito comum de todos aqueles que estão no trabalho da igreja, né? A gente trabalhar e num dado momento a gente estar cansado, fadigado de tanto que a gente trabalha na comunidade. Além disso, a gente divide o trabalho da comunidade também com o nosso trabalho profissional, com a nossa família. Então a gente corre muito durante todo o tempo e num dado momento nós estamos cansados. E Jesus hoje chama os discípulos e cada um de nós a descansar. E aí cada um deve procurar também, em algum momento da vida, descansar um pouco, tirar um tempo para si, fazer alguma coisa que gosta, estar mais perto de Jesus, mais sossegado, sem muito ativismo, sem muita correria, mas sentar aos pés de Jesus, sentar ao lado de Jesus, sentar diante de Jesus e descansar um pouco. É muito comum que as nossas comunidades ofereçam momentos de retiro, de espiritualidade, de formação. Estes são momentos em que Jesus nos chama à parte
para descansar um pouco, para aprofundar a nossa missão, partilhar as nossas experiências e continuar a missão que nós temos dentro da igreja para a construção do reino de Deus. Então, meus irmãos, vamos aproveitar muito os tempos de retiro que nós temos, as formações que a comunidade oferece, as espiritualidades que são propostas para as lideranças, porque são momentos em que a gente descansa e se reabastece para continuar mais firme e mais fiel na nossa missão. No Evangelho retrata ainda uma multidão que são como ovelhas sem pastor, parece que estão abandonadas e ninguém vela, ninguém cuida dessas pessoas. Assim como na primeira leitura Jeremias fala de pastores que não apacentam o povo. Na segunda leitura Paulo fala de pessoas ainda divididas, são ovelhas sem pastor. Quais são hoje as ovelhas que parece que não têm pastor? Tantas pessoas que sofrem, e ainda com a pandemia sofrem ainda mais, desemprego, tudo fica mais caro, tudo é mais difícil. Quantas pessoas que sofrem pela própria doença, né, do Covid-19, de tantas outras doenças que aparecem por aí também, nós devemos, sim, cuidar, olhar, zelar por essas pessoas. Que nós sejamos ardorosos missionários em busca dessas ovelhas que não têm pastor. Vamos juntos então reunir a nossa oração através das preces da comunidade e a nossa resposta: Senhor, guiai-nos em vossa paz. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Guiai nossos pastores para que sejam sempre iluminados por Jesus Cristo, bom pastor, e dediquem-se ao rebanho com fidelidade e amor, rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Inspirai vossa Igreja para que caminhe na unidade e seja para o mundo sinal de esperança, de justiça e sacramento de salvação para a humanidade, rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Abençoai os fiéis leigos e leigas, chamados a serem sal e luz no mundo, para que vivam sua vocação na Igreja e no mundo, sendo discípulos missionários, rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Ajudai os missionários e missionárias, para que, seguindo Jesus o bom pastor, olhem sempre com compaixão àqueles aos quais foram enviados, rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. Libertai nossas comunidades do comodismo, para que respondam ao vosso chamado, que nos pede união, compromisso e ação, rezemos. Senhor, guiai-nos em vossa paz. E como contemplação, nós somos convidados a olhar o mundo com os olhos de Deus e perceber quais são hoje as ovelhas que não têm pastor. Quem são hoje as pessoas mais abandonadas, mais vulneráveis, as que mais sofrem na nossa comunidade? Não vamos olhar, claro que existem projetos missionários, ajudas, né, da igreja para as pessoas que sofrem em outros lugares, outros continentes, na África, em tantos outros lugares que sim, também precisam da nossa ajuda. Mas o nosso compromisso de contemplação aqui, desse exercício, é olhar para as pessoas que estão sofrendo na nossa comunidade, aquelas que estão bem pertinho da gente e que às vezes ninguém olha por elas. Então vamos assumir um gesto concreto de pelo menos fazer um agrado, um carinho, um abraço, olhar por essas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda. Sejamos nós, missionários de Jesus, bom pastor. E juntos, vivamos bem este 16º domingo do tempo comum. Tua palavra é luz no meu caminho,